Boa noite, boa noite. Mais uma terça-feira de conversa, de crescimento espiritual, de busca da orientação de Deus. E eu fico muito feliz em estar com você. Muita gente já entrando, e essa gente de Deus, eu quero agradecer a companhia. Eu quero sim agradecer a companhia. Eu estou vendo aqui o Silvio, a Maria Tenório, a Áurea, o Eduardo, o Jander, o Jair. O Jair sempre está aqui, hein, Jair? Um grande abraço, pastor. Ana Vanderlei, o Lindonor, a Luísa, quem mais eu estou vendo? Simone, quem mais? A Lúcia Marian. Gente, boa noite, muito boa noite. E aliás, a conversa de hoje tem como tema um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É provável que eu vá desapontá-lo. Porque provavelmente quando você ouviu o tema, você imaginou, provavelmente, é só uma suposição, viu? Um processo positivo. A ideia de que a cada passo, quem sabe, trazendo aquela mesma mensagem do livro de Provérbios, que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai crescendo pouco a pouco, passo a passo, cada vez mais, até ser dia perfeito. É provável que você tenha entendido a proposta de nossa conversa na noite de hoje no seu sentido positivo. Mas eu quero dizer que vou desapontá-lo. Na verdade, eu quero tratar deste tema numa perspectiva negativa. O que eu quero dizer é que algumas situações desastrosas, elas não acontecem da noite para o dia. Por exemplo, eu não acredito que ninguém acorde um belo dia da semana dizendo: hoje eu acordei com vontade de me separar do marido, de separar-me da minha esposa. Eu não acredito. Processos de separação, de divórcio, eles são precedidos pela fragmentação, pela baixa qualidade, pela insatisfação, pela mágoa, pela falta do arrependimento e ao mesmo tempo do perdão. E de repente, não como um primeiro estágio, mas como um último estágio, surge a ideia da separação. Eu sinceramente não acredito que alguém decida sair de casa de uma hora para outra. Eu não acredito que algumas decisões não sejam precedidas de um processo. Sabe, há uma canção do Chico em que ele diz assim: e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. É por isso que quando eu propus o tema, na verdade eu estava pensando não num movimento positivo, mas num movimento negativo. Pensar que algumas situações extremamente difíceis, complicadas e dolorosas são precedidas sim por um passo a passo que às vezes nem eu nem você percebemos. E quem está de fora é certamente surpreendido. Eu não sei se na sua relação de amigos você viu um casal que acabou de se separar, alguém que cometeu um suicídio, alguém que está passando por um processo depressivo, alguém que está iracundo, irritadiço. Coisas assim. Eu queria insistir com você. Normalmente, alguns sinais precedem essa situação de dor. Eu alistei aqui, inclusive, algumas situações na Escritura Sagrada que apontam nessa direção. Por exemplo, eu me lembro que a queda de Sansão, ela foi progressiva. Ele quebrou os votos que ele havia feito ao Senhor, um após o outro, passo a passo. Até que ele ficou cego, quebrou o último dos votos, que era o voto de não cortar os cabelos, e mergulhou numa ruína. Mas aquilo foi precedido por várias outras situações. Vou dar-lhe um outro exemplo. A traição de Pedro. Você é capaz de pensar que a traição de Pedro foi também precedida por uma série de sinais? Jesus conversou com Pedro. Jesus advertiu Pedro. Jesus mostrou a Pedro. Mas nem mesmo a palavra de Jesus impediu aquele processo que culminou na traição. Um outro exemplo. Recorda-se de Davi. O erro de Davi foi precedido por algumas atitudes. Por exemplo, a Bíblia vai me dizer que naquele tempo, quando tudo aconteceu, era o período em que os reis iam à guerra.
Mas Davi estava onde? No palácio, passeando no terraço do palácio. Ele quebrou alguns votos, ele quebrou alguns compromissos, alguns princípios, antes de deitar-se com Batseba. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da queda, da ruína de Salomão, aconteceu já na velhice. E ele foi estabelecendo acordos com outras nações e celebrando casamentos, e foi abrindo portas, abrindo brechas na sua vida pessoal, até chegar naquela situação. Por isso, o tema da noite de hoje: um passo de cada vez. E curiosamente, não no sentido de crescimento, não no sentido positivo, mas no sentido negativo. E eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia. Deixa eu ver mais quem aqui está. A Mônica Carvalho, a Cláudia, a minha amada Cláudia, eu estou vendo o nome dela aqui, a Kelly, a Marta, a Sueli, a Keila, há uma outra Cláudia chamada, me parece que Cláudia Lúcia. Sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo que alguém está queixando-se de estar travando e aqui está, me parece que está tudo bem. Se alguém estiver com mais dificuldade, coloca aí para verificarmos se há alguma coisa que possa ser feita. Mas vou insistir. Aliás, eu lembrei-me de um texto de C.S. Lewis. Lembra-se das Crônicas de Nárnia? Ele tem um livro muito interessante. O título é curioso: Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. A seu aprendiz. O personagem principal é um demônio, um diabo chamado Fitafuso. E ele escreve nesta obra, o Fitafuso, ele manda algumas cartas para um sobrinho dele chamado Vermebil. E há um momento em que ele fala sobre esse processo de queda. E eu acho interessante porque aquele diabo mais experiente, o demônio mais experiente, conversando com o demônio menos experiente, ele diz o seguinte: que de fato o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Percebeu? Que o caminho mais rápido para a desgraça, para a crise, para a queda, para o pecado, ou como diz o texto de Lewis, para o inferno, é aquele que é gradual, é um leve declive, é um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. O nome do livro deixa eu repetir aqui: Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. C.S. Lewis. E quer saber, eu concordo com ele. Eu tenho percebido que, na maioria das vezes, nós somos levados, conduzidos, quase sem perceber, a situações de risco, a situações de queda. Toda queda espiritual, ela é precedida por um afastamento de Deus. Eu tenho mais de 30 anos que sou pastor. E todas as vezes que eu vi um homem de Deus, vi uma serva de Deus caída, prostrado ou enfrentando uma dificuldade, eu quase sempre pergunto, eu digo: como está a sua relação com Deus? E sabe o que eu tenho aprendido? É que toda queda espiritual é precedida por um afastamento, por um esfriamento, por uma indiferença silenciosa, que começa a quebrar as amarras, a me envolver com certas questões e às vezes, volto a dizer, de uma forma tão leve, tão sutil que a gente nem percebe. Eu não sei se você já foi, por exemplo, se alguém já bateu sua carteira, se alguém já tirou o seu relógio sem que você percebesse. Você chega em casa e finalmente pergunta: onde estão os meus documentos, onde está minha carteira, o meu relógio, e você não consegue nem perceber onde foi que isso aconteceu. Muitas vezes no campo emocional e também na vida espiritual, coisas assim acontecem. É por isso o tema de hoje, um passo de cada vez. E hoje eu quero usar como referência, assim como sempre faço, a história também de um tio e de um sobrinho. Mas dessa vez não é o Fitafuso, não. Dessa vez é o Abraão. E o sobrinho se chama Ló. Se você está com a sua Bíblia, hoje não serve o Novo Testamento, não. Tem que ser a Bíblia, porque a gente vai ler a história desses dois lá no livro de Gênesis. E eu quero fazer referência especialmente ao capítulo 13. Eu não sei qual é a tradução que você possui, mas eu estou aqui com a tradução da Almeida 21. E na Almeida 21, no versículo de número 12 do capítulo 13 do livro de Gênesis, está escrito assim:
Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale. E aí diz o texto assim: mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Vou repetir: mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Você consegue perceber o que o texto está dizendo? É que a mudança de Ló para dentro da cidade de Sodoma foi uma mudança gradual. Ele foi mudando aos poucos. Ele foi se aproximando da cidade aos poucos. E isso para mim é muito interessante, porque quando o texto fala em tendas, está mostrando que a mudança que ocorreu na vida de Ló foi mais profunda do que você imagina. Ora, quando dá indicação, se o texto está me dizendo que Ló ele habitava em tendas, significa que ele vivia um estilo de vida nômade. Ele não tinha uma casa construída. Ele não era representante de um estilo de vida sedentário. Ele era um nômade. E eu provo isso a você de algumas formas. Por exemplo, no versículo 3, o texto vai dizer que Abraão havia ficado muito rico. Aliás, tem uma pergunta a lhe fazer. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O que Ló está fazendo com Abraão? Isso, a pergunta é essa. Porque no primeiro versículo diz que Abraão subiu do Egito para Neguebe, que fica ao sul da terra de Canaã, e diz que ele levando sua mulher e tudo o que tinha, e depois o texto acrescenta, e Ló o acompanhava. Eu vou repetir a pergunta. O que é que Ló está fazendo aqui? Se no capítulo 12, do mesmo livro de Gênesis, a ordem de Deus para Abraão foi clara. O Senhor disse a Abraão, no versículo 1, sai da tua terra, do meio dos teus parentes. Notem que a presença de Ló, a companhia de Ló até aquele momento, já não parecia ser um reflexo da orientação divina. É como se Deus estivesse antecipando, dizendo, olha, esse processo de separação vai acontecer. Abraão parece se sentir responsável pela vida de Ló. Mas a ordem de Deus já havia sido colocada, você precisa se separar. E eu vou dizer-lhe uma coisa, alguns processos, coisas que você vive adiando, e que Deus já lhe disse que precisam ser feitas, mais cedo ou mais tarde vão acabar acontecendo. Não adianta tentar viver o plano de Deus e o seu plano ao mesmo tempo. Não adianta querer obedecer a Deus pela metade. Se Deus me mandou sair de Ur dos Caldeus, se Deus me mandou deixar a minha parentela, os meus parentes, eu preciso deixar todos para trás. Mas ele insistiu em levar Ló. E Ló foi na vida de Abraão uma preocupação constante. Abraão se envolveu em guerras para libertar o seu sobrinho. E aqui o quadro se estabeleceu. Por quê? Porque Abraão tinha um estilo de vida nômade. Quer ver uma prova disso? Veja no versículo 3. Capítulo 13 do livro de Gênesis. Em suas jornadas, Abraão subiu do Neguebe para Betel até chegar ao lugar onde havia armado a sua tenda. Então, Abraão também habitava em tendas. Ele não tinha uma casa, uma casa construída. Versículo 5, está com a Bíblia aberta ainda? Gênesis 13, 5. Aí o que é que o texto vai falar? Vai falar de Ló. E vai dizer que Ló também tinha ovelhas, gado e tendas. Portanto, Jó, ele juntamente com Abraão, ele não era somente nômade. Ele também vivia da pecuária. Então ele era um representante de uma sociedade não agrícola, mas pecuária e ao mesmo tempo nômade, não sedentária. E de repente, aquele primeiro verso que nós lemos juntos, vai dizer que Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Para você ter uma ideia, no capítulo 19 do livro de Gênesis, o mesmo livro, viu gente? Versículo 2, Ló já está na cidade de Sodoma e ele vai receber 2 anjos de Deus em sua casa. Notem o que é que o texto diz, no versículo 2. E disse Ló, no caso aos anjos de Deus, meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo. Percebeu? O que era tenda virou casa. A mudança foi uma mudança profunda, mas foi uma mudança gradual. Qualquer um que esteja lendo o texto sagrado vai perceber isso. E às vezes algumas mudanças na minha vida e na sua vida acontecem de uma forma tão gradual, passo a passo, que você não percebe. Às vezes você olha para o espelho e nem se reconhece. Porque as coisas que lhe aconteceram, os processos que você viveu,
transformou radicalmente a maneira de você lidar com problemas, a maneira de você lidar com pessoas. Você não era tão, desculpa a expressão, você não era tão chato. Você não era tão chato. Você era mais compreensivo, você era mais leve, mais feliz, mais bem-humorado. Mas isso tudo se foi. E às vezes a gente não percebe, a gente vai se acostumando. A gente se acostuma a não abrir a janela, a não abrir a cortina, a não sair mais de casa, a não sair com os amigos, a não passear com a esposa, a não passear com o marido, não sair mais para um jantar, para uma praia, para tomar uma água de coco, para fazer alguma coisa. E a vida vai se tornando, desculpa a expressão, um inferno. E a gente não percebe por quê. Quer saber a resposta? É porque vai sendo passo a passo. E você vai deixando as tendas, vai se aproximando de Sodoma, e quando você menos espera, você está morando dentro da cidade. Ele substituiu um estilo de vida nômade por um estilo de vida sedentário. E a atividade pecuária, agora ele era um cidadão de um urbano, ele morava dentro de uma cidade, ele era um cidadão, inclusive reconhecido pelos demais habitantes de Sodoma. E isso para mim é extremamente importante. Para lhe dizer de uma forma muito clara, de que algumas mudanças profundas acontecem lentamente. Talvez você nem reconheça o seu casamento. Quando vocês se casaram não era assim. Seu filho. E eu acho curioso, porque quando você observa seu filho, nem sempre você enxerga o quanto ele cresceu. Aí de repente vem alguém de fora e diz, mas como ele está crescido, como ele está grande, já é um rapaz, já é uma moça. E às vezes a gente não percebe. Eu vou insistir com você. Tenha muito cuidado com processos assim. Porque você pode estar progressivamente abrindo mão de alguns valores que lá adiante vão se revelar, vão causar um impacto tão grande na sua vida. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O caminho que nos afasta de Deus, nem sempre ele é rápido. Não é num abrir e piscar de olhos que a gente se afasta. É porque a gente se acostuma a trabalhar, se acostuma a estudar, se acostuma a não ter tempo, se acostuma a deixar para depois. E quando a gente vê, a frieza tomou conta. E a gente já deixou para trás tantas coisas que hoje você até tem saudades daquilo. Eu queria lhe confrontar em relação a isso. O que é que tem mudado na sua vida? A pessoa que você tem se tornado reflete o desejo de Deus para o seu coração? Bom, mas deixa eu voltar à história de Ló. Porque é um outro detalhe para mim na história deste homem de Deus extremamente interessante. É que quando ele faz, ou melhor, quando ele permite esse processo, quando ele experimenta esse processo de mudança, eu acho que ele abriu mão de uma condição ou de um princípio que não deveria ser esquecido. Vou mostrar-lhes o quê. Veja o versículo 13. Está com a Bíblia ainda aberta? Espero que esteja. Gênesis 13, 13. A Bíblia diz assim. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Registra isso. Uma segunda informação que você precisa saber. Qual é? Além dessa informação do texto bíblico, há uma outra referência, lá no capítulo 18, no versículo de número 32. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler com você. Esse capítulo 18 é o capítulo em que Abraão, o patriarca, o tio de Ló, recebe a visita daqueles anjos que mais tarde vão visitar Ló em Sodoma. E os anjos anunciam que que Deus tem como propósito destruir aquela cidade. Abraão começa a interceder. E nesse período de intercessão, Abraão coloca diante de Deus algumas possibilidades. E são curiosas, porque no versículo 28 ele diz a Deus, Senhor, se tiverem 50 justos naquela cidade, tu irás destruir a cidade? Aí Deus diz, não. E ele sai barganhando com Deus, ele sai negociando com Deus. Ele diz, olha, e se tiver 45, 40, 30, 20? Ao final, no versículo 32, ele vai dizer, Senhor, não se ire, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10 justos? O Senhor concordou, diz a Bíblia, não a destruirei por causa dos 10. Quer saber, Sodoma foi destruída, segundo o texto sagrado. Isso quer dizer o quê? Que naquela cidade não havia sequer 10 justos. Aquele, portanto, era um ambiente nocivo, vou usar a expressão da moda. Era um ambiente tóxico para Ló e sua família. O que é que eu quero dizer com isso? É que nesse processo de mudança, ele abriu mão de um critério, o critério ético.
Ele abriu mão de um valor fundamental, o ambiente em que eu vou criar as minhas filhas, o ambiente em que eu quero viver como família. E às vezes algumas das minhas escolhas, algumas das suas escolhas, se revelam desastrosas porque a gente abre mão de princípios. Quem quer criar filhos num ambiente como esse? Quem em sã consciência pode acreditar que esse seja o melhor lugar para a sua família, para a sua casa, para viver? Claro que não. Mas aqui está a escolha, a mudança, passo a passo, um passo de cada vez. Ele vai se afastando da influência do tio Abraão e vai se aproximando de Sodoma, e ele abre mão. Não interessa se eles são pecadores, não interessa se não existem 10 justos sequer naquela cidade, não interessa. Aí alguém vai me perguntar, então por quê? Qual foi o critério? Por que Ló escolheu aquele lugar? Simples, muito simples de lhe responder. A mesma razão pela qual muitos de nós faz a mesma escolha. Observe o versículo 10. A Bíblia diz assim, no capítulo 13, versículo 10. Então Ló levantou os olhos, viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, e ele disse, é lá que eu quero morar. Só para recordar, qual era a atividade econômica de Ló? Ele vivia de quê? De cuidar de animais, correto? Quem cuida de animais precisa do quê? De um bom pasto e água. Pasto e água, pasto e água. O que é que ele tinha naquela região? O que é que ele viu naquela região? Ele julgou pela aparência. Aquele parecia ser o melhor lugar do mundo. Mas aquele era um lugar de gente pecadora. Sim, mas um lugar que tem pastos bons. Aquele é um lugar de gente ímpia, não tem 10 justos. Não, mas aquele é um lugar onde tem água suficiente para o meu rebanho. Ele está muito mais preocupado com as coisas do que com as pessoas. Ele está muito mais interessado no lucro que ele pode obter, no ganho que ele pode obter, do que na qualidade de vida que ele vai proporcionar à sua família. E aqui está a grande inversão que nós hoje cometemos. Vamos estabelecer um juízo de valor? Não, mas o que importa é o quanto eu vou ganhar com isso. Eu não estou me preocupando se o ambiente é nocivo, se é um ambiente hostil, Não, eu quero saber quanto é que eu vou ganhar. O que é que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Foi isso que determinou a escolha de Ló. E é aqui que muitas vezes nós nos perdemos. É exatamente aqui. Porque nós fazemos escolhas baseado naquilo que nós percebemos, ou nós olhamos, julgamos a aparência, avaliamos os prós e os contras, o dinheiro, o retorno, a prosperidade, o reconhecimento como profissional, e com isso nós sacrificamos a família. Nós sacrificamos a nós mesmos, nós sacrificamos saúde, nós sacrificamos o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. Tudo porque estamos mais preocupados com o lugar das ovelhas, não com o lugar dos meus filhos, não com o lugar da minha casa, não com o meu lugar. Quando é que a gente vai aprender a fazer escolhas baseadas não nesses valores, mas nos valores de Deus? Porque provável que você então esteja me perguntando, mas pastor, então o que a gente faz numa situação como essa? Quer que eu responda? Vou fazê-lo. Essa história, ela é na verdade uma história de separação. Lembra-se que até aqui Ló ainda estava com Abraão e depois daqui eles se separam. E querem saber qual foi a causa dessa separação? Observe no versículo de número 6. A Bíblia diz assim: a terra não podia sustentá-los. Em que sentido? Simples. A Escritura Sagrada diz que houve, no versículo 7, um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Porque não era bastante. A terra não era suficiente, o pasto não era suficiente, a água não era suficiente. E eles começaram a disputar espaços. E essa desavença ameaça a relação entre Abraão e Ló. E o que é que Abraão fez nessa hora? Você não me perguntou o que é que a gente deve fazer? Eu vou lhe dizer o que Abraão fez, tá bem? Eu vou só lhe contar o que Abraão fez. Por isso, observe. Primeira coisa, quando Abraão viu isso, chamou Ló para conversar. Abraão era o patriarca. E em qualquer decisão, ele teria prioridade. Mas sabe o que a Bíblia diz que ele fez? A Bíblia diz assim, que Abraão, no versículo 8, disse a Ló o seguinte: Ló,
Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Coisa linda, meu Deus. Sabe aquela inversão que Ló fez, que se preocupou mais com o pasto e com a água e não com a influência que ele podia ter com seus filhos, com pessoas, com gente? Abraão fez o inverso. Ele disse: olha, eu não vou brigar com você por causa de pasto, por causa de água de rebanho, por causa dos animais. Não, nós somos irmãos, nós somos família. Aí Abraão fez o seguinte, diz a Bíblia Sagrada: a terra toda não está diante de ti, peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, mas se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Você me perguntou, aliás, eu imaginei que você poderia me perguntar, né? O que fazer? Se eu lhe disser isso, você não vai ficar com raiva de mim, não, promete? Faça como Abraão, abra a mão. Isso que você ouviu. Isso que você ouviu. Não permita que coisas destruam sua relação com seu marido, sua relação com sua esposa, sua relação com seus irmãos. Preserve gente. Preserve quem você ama. Algumas disputas são tão tolas. Alguns metros, alguns hectares a mais não vão lhe fazer uma pessoa mais feliz. Não vão lhe fazer uma pessoa mais feliz. E foi o que Abraão fez. Abraão disse: olha, eu não vou brigar com você por causa disso. Eu não faço questão de ter razão. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Não importa qual é a decisão que você quer tomar. Você quer ir para este lado? Aqui eu não estou incentivando a separação, entenda. Eu estou incentivando a abrir mão, o renunciar. Eu sei que a minha conversa é conversa de pastor, é conversa de sacerdote. Você quer que eu lhe diga o quê? Se separe de todo mundo, brigue pelas coisas, junte tesouros, vai, aumente o seu patrimônio. Não vou lhe dizer isso, não. O mundo todo está lhe dizendo isso, mas eu não vou fazer. Eu vou lhe dizer: olha, gente é mais importante do que coisa. Seus filhos são seu maior tesouro, sua família, seu casamento. Você não se casou para separar. Não. A sua profissão é maravilhosa, mas não vale a pena você perder a sua saúde em função disso. Não vale a pena. Não vale a pena. É isso que Abraão nos ensina. E uma segunda sugestão, e só vão ser essas duas. Primeiro, esteja disposto a renunciar, se preciso for, pelo bem da sua alma, pelo bem de gente a quem você ama. E segundo, espere a orientação de Deus. Por quê? Eu lhe disse que quem fez a escolha, no caso Ló, quando ele fez a escolha, ele levantou os olhos, viu, e é esse lugar que eu quero. E Abraão se aquietou. E alguém poderia dizer: mas que homem tolo, você é o patriarca, você é o mais velho, ele depende de você, é você quem tem que ter a prioridade para escolher. Abraão ficou quieto. E aí diz o texto sagrado que só depois, veja no versículo 14, o Senhor disse a Abraão o seguinte, e está assim escrito, veja só: depois que Ló se separou dele. Aí Deus falou ao coração de Abraão. No tempo de Deus, depois que Ló se separou, em que parecia que Abraão tinha ficado com a pior parte, porque ele deixou que Ló escolhesse, aí a Bíblia diz assim, que Deus diz a Abraão: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês. Espere no Senhor. Espere a orientação de Deus. Não precisa levantar os olhos. Não precisa procurar, não precisa... Não, espere. Vai chegar um momento em que Deus vai lhe dizer assim, agora sim, olha, veja só o que é que eu vou lhe dar. Aí ele começa a riscar no mapa, olha, tá vendo? Para norte, sul, leste, oeste. Isso tudo eu tenho prometido para você. É o que eu tenho reservado para a sua vida. Quando a gente consegue decidir assim, debaixo da graça de Deus, a vida se torna bem diferente, bem diferente. E querem saber por quê? Há dois detalhes aqui que eu queria chamar a sua atenção. Espero que você ainda esteja com a Bíblia aberta. No capítulo 13, no versículo de número 4, há uma informação que se repete no versículo 18. Se você tiver com a Bíblia aberta, eu vou dar só uns segundos para que você identifique qual é a expressão. 1, 2, 3... se você está com a Bíblia, já descobriu. Sabe o que é que a Bíblia diz nesses dois versos? Que Abraão edificou um altar. No versículo de número 4,
ele edifica ali um altar, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. E depois que ele recebe, isso foi antes dos problemas serem descritos. Antes ele invocou. Depois que Deus mandou que ele olhasse, aí veja o que ele vai fazer no versículo 18. Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos cavalhais de Mamre em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. É isto aqui que faz diferença. O que é que você está edificando? O que é que você está construindo? Construindo o seu nome, construindo um patrimônio, construindo o quê? O seu prestígio, construindo o quê? O que Deus de fato quer que você construa é um altar para a glória dele, para a honra do nome do Senhor. E aqueles que estão comprometidos com isso sabem que não há nada mais importante na vida. Por isso, lembre-se, um passo de cada vez pode nos levar para bem longe do Senhor. Mas aquele que decide construir altares ao Senhor em todo lugar que pisa os pés, este será um homem feliz. Este será de fato um homem bem-sucedido, porque sobre ele serão derramadas as mais preciosas promessas de Deus. Creia nisso, creia nisso. Estamos chegando ao final do nosso encontro, aliás, já passamos 2 minutos aqui. E só me resta agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia, e não desligue ainda, não interrompa esse momento, porque nós ainda vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua vida. Há muita gente conversando, pessoas agradecendo, glorificando a Deus, e eu vou lhe pedir, glorifique realmente ao Senhor. Não sou eu, sempre foi Ele, sempre foi Ele. Que a glória continue sendo dele em todos os momentos. Mas me permita orar por você. Vamos fazê-lo? Orar por você e pela sua casa, pela sua família. Não desliga ainda. Fica aí, só por mais alguns minutos. Bendito Senhor. Nós não queremos nos afastar de Ti. Se alguém está aí do outro lado, passando por um processo assim, ainda que não esteja percebendo, se começou a viver uma vida de indiferença, a Bíblia permanece fechada, está tão ocupada que não tem tempo para estar diante de Ti. Ó Deus, não incomoda o coração deste homem e desta mulher, para que a gente esteja sempre ao Teu lado. E onde quer que os meus passos me levem, cada lugar seja um lugar para erguer um trono, erguer um altar em Tua honra e em Tua glória. É tudo quanto nós te pedimos. Restaura, Senhor, as nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe, Deus a abençoe ricamente. Um grande abraço. E espero você novamente na próxima terça-feira. Que a paz de Deus esteja com você. Essa live ainda passa 24 horas aqui no Story. Então, se você quiser convidar um amigo, uma amiga para ouvir, faça isso, divulgue. Grande abraço, que Deus lhe abençoe ricamente.